sabendo. Mas principalmente, naquela página em branco, surgiram muitas coisas em relação ao território da Palestina. Senta no outro, para não fazer barulho. Isso. Aconteceram muitas coisas naquela página em branco. Primeiro, a mudança do governo no território. Os romanos começaram a assumir o território palestino, fazendo com que tudo que acontecia ali passasse por Roma. Tanto é que o idioma foi modificado. O Antigo Testamento ele é todo escrito em... Qual? O Antigo, todo em hebraico. O Antigo Testamento é todo escrito em hebraico. Já o Novo Testamento, depois da folha em branco, é escrito em grego. Em grego, muito bem. Por quê? A linguagem comum ali daquela época, da época de Jesus, era a linguagem aramaica. Mas eles também falavam em grego por conta do território romano, por conta do sistema romano. Então, a gente percebe que o Antigo Testamento, as pessoas que precisavam ir à sinagoga e ler, e só tinha a oportunidade aquelas pessoas que sabiam ler na sinagoga. Então, nós falamos que o Filho de Deus, Yeshua, ele ia às sinagogas durante o sábado, ele lia a Torá, que era escrita em hebraico, mas ele mesmo poderia falar 3 línguas, de repente 4 línguas. Quais seriam as 3 principais línguas que o Yeshua falava? Hebraico, por conta dos textos da Torá, aramaico, que era uma língua comum, e o grego, possivelmente o grego, e também o egípcio, porque ele passou lá pelaquela área lá. A gente falou também sobre a diferença de Jesus Cristo, da Igreja Católica, a gente falou também sobre a água contaminada, que vem rotulando. Na realidade, o nosso objetivo, o nosso propósito, imagina que você tem uma fita micropore colada na testa, né? A gente está tirando, removendo devagarzinho o 666, que foi rotulado pela Igreja Católica durante muitos anos. Então, assim, o Jesus Cristo que nós conhecemos, talvez não seja o Yeshua, o Filho de Deus, que vocês conhecem da Bíblia. Então, alguns aspectos importantes. Nós falamos sobre a diferença do Jesus europeu para o Jesus que seria judeu, né? Totalmente diferente. A gente falou também que tudo que iria acontecer com Yeshua veio primeiro descrito nos Salmos, e que uma característica marcante do ensino de Yeshua, ele ensinava de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, ele era muito carismático, mas dizia os Salmos 78 que o Filho de Deus iria se apresentar falando ao povo, falando a todos, em parábolas. Está lá. Então, ele vem para fazer a vontade de Deus e ele viria para falar em parábolas. Quantas parábolas Yeshua falou? 40? 40, né, que foram disseminados ao longo do tempo. Então está ali, ó, Salmo 78, 2, que o Filho de Deus falaria em parábolas. Nós falamos que tudo inicia pelo Filho de Deus. Falamos sobre as emanações. Vou botar aqui que fica mais fácil. Que ele é o primogênito da criação, de toda a criação. De Gênesis a Apocalipse, você percebe a inserção do Filho de Deus. Tanto é que eu não me recordo se eu falei com vocês, mas se você pegar a primeira palavra de Gênesis, que é Bereshit, Bereshit, no início criou Deus os céus e a terra. O termo correto seria no cabeça, porque princípio também pode ser cabeça. No cabeça, Deus criou os céus e a terra. Então, Bereshit, a primeira palavra, começa com B. E a última palavra no Apocalipse é Amém. Amém. Amém não com M, mas amém com N. Amém. É pegar a língua e colocar no céu da boca. Amém. Tá? Então, se você pegar o B do início e o N do final, fica o quê? Ben. E Ben significa filho. Então, do início ao fim, a Bíblia mostra o Filho de Deus como ele é. Então, Bereshit, amém. Então, a gente falou que todas as coisas foram criadas através de Yeshua. Deus não... Ele poderia criar, sim, dentro do que ele é. Mas se ele criasse, tudo que ele criasse, ele ia destruir em algum momento. Porque ele pegava todo o infinito. Ele é eterno. Então, ele criou, Yeshua foi criado, para que nele todas as coisas existissem. Tanto é que a gente falou sobre Colossenses, dizendo que Yeshua é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, sejam nos céus ou na terra, das coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, domínios,
principados ou potestades. É importante porque hoje, quando a gente for falar de tentação, a gente vai ver sobre principado e potestade. Tá? Isso é importante. Tudo foi criado dele, por ele e para a ele, a partir das 10 emanações de Deus, que não dá tempo de explicar. Mas se você for olhar aqui, são 10 emanações, ou 10 sefirot. Então tudo foi criado nele e por ele, sejam tronos, domínios, que são regiões de autoridade, falando que a palavra Deus, ela significa o quê? Autoridade. Deus, o Deus que a gente serve, Elohim, Adonai, Elion, Elohai, El Gabor, Jeová Nissi, Rafá, Jireh, tudo isso são atribuições do Deus, que é o tetragrama que nós conhecemos, né? Yud-Rei com Vav-Rei. A gente não deve pronunciar o nome de Deus em vão, tá? Então tudo isso foi criado em Yeshua. Eu estou falando de forma rápida para a gente chegar no assunto propriamente dito. Mas para atualizar a nossa amiga que não veio na última. A gente vê que Yeshua também aparece lá no Antigo Testamento, de algumas formas. Né? A rocha que se movia, que cedia água, o anjo forte da presença do Senhor, o Metatronos, ele estava lá, estava inserido. Possivelmente o anjo de Jacó, possivelmente o anjo de Gideão, possivelmente. Mas lá ele não se apresentava como Yeshua. Deus é a salvação, ou Deus salva no presente contínuo. Mas no Novo Testamento ele se apresenta dessa forma. Vamos lá. Falei sobre Êxodo, o início e o fim de todas as coisas. Tá. Falei sobre a genealogia. Então, semana passada a gente falou sobre genealogia. Isso. Mateus fala sobre as 14 gerações. As 14 gerações. E José, ele vem da linhagem de Davi, né? Isso. Então, os filhos de José seriam parentes próximos de Jesus. Isso. Né? Mas não tem Maria ali naquela árvore? Tem. Eu vou te mostrar que tem. Vamos lá. O livro de Mateus é interessante porque ele começa... Mateus, qual era a profissão dele? Cobrador de impostos. Ele era uma pessoa indouta ou era uma pessoa que era letrada, conhecedor? Pois é. Então ele escreveu, Mateus, ou Matitiarro, Mateus. Ele escreveu para um certo grupo de pessoas para dizer, olha, ele não é qualquer um. Ele vem de uma genealogia que é importante. Das tribos de Israel, ele é o mais importante, vamos dizer assim. Então, quem era o mais importante? Davi Hamele, o rei Davi. Então, Mateus, quando escreve aqui, 14 gerações, é porque, se você for pegar a Gemátria, que é cada letra em hebraico tem um valor. E esse valor, ele sempre muda e tem uma determinada característica, esses valores. Por exemplo, o nome de Davi, o D vale 4, o V vale 6 e o V vale 4. O total seria 14, não é? Então, 14 gerações de Abraão até Davi, 14. 14 gerações de Davi até a Babilônia, 14. E 14 gerações da Babilônia até Yeshua. Isso confirmando. Agora, vamos lá. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Com quem que Caim casou depois? Ah, não sei por quê. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas que foram para vários lugares. Então, casou com essas filhas. Não com filhos, que senão não teria, né, descendência. Mas, se tem Caim, que é o filho mais velho, e Abel, que é o filho mais novo. Da linhagem de Abel a gente tem alguém? Não. Mas da linhagem de Sete a gente tem a linhagem piedosa. Então, da linhagem de Sete você percebe aqui que você tem Noé, filho de Lameque, e 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então eu posso te dizer o seguinte, eu não sou judeu. Quem sabe vocês são judeus? Eu posso dizer que vocês são ou da tribo de Sem, ou da tribo de Cã, ou da tribo de Jafé. Tá? Porque o mundo acabou naquela época e só sobraram essas 3 tribos. Mas como é que você explica a questão das muitas cores? Aí a gente teria que falar sobre o processo adaptativo ao longo do tempo. E outra coisa, você sabe qual era a coloração de pele das mulheres de Sem, Cã e Jafé? Eu não sei. Pois é, então você... Etíope? Pode ser? Pode ser. Então, sobrou Noé, Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem, veio toda a linhagem do Messias, do Salvador. Da linhagem de Cã, você tem ali Cuxi e Nimrod, poderoso caçador na terra, só fez
besteira. Mas uma das coisas boas que ele criou foi a cidade de Sinear, Mesopotâmia, Nínive. Então você vê ali que ele foi um camarada que criou muitas cidades. Então, Cush significa o povo de pele negra. Ok, então vamos esquecer um pouquinho para a gente pegar. Então, da linhagem de Sem, todos aqueles que são da linhagem judaica ou da linhagem de Sem, a gente chama de semita. Hitler, ele era o quê? Antissemita. Então, ele era anti-linhagem de Sem. Então, da linhagem de Sem vem o quê? Os principais personagens. Abraão, que gerou quem? Isaac, que gerou Jacó e gerou Esaú. Essas duas linhagens aqui, Jacó e Esaú, Jacó teve 12 filhos. 12 filhos que geraram 12 tribos. Ok. Yeshua era de qual tribo? Yeshua, Judá. Da tribo de Judá. Ok. Então ele era da tribo de Judá. Mas ele tinha 12 filhos e mais uma filha, que era Diná. Ok. Então você tinha ali Rubem, Simeão, Levi e por aí vai. A família do sacerdócio era a família de Levi. Isso só resumindo para falar. Então, você vê que da linhagem de Jacó, ele teve aqui 4 mulheres. Dessas 4 mulheres, ele gerou aqui, da parte de Lia, Judá. Jesus veio dessa tribo aqui. Eu achava que era de Raquel, não é? Ok, da tribo de Judá. Só que quando você pega a família de Jessé, lembra da história de Boaz e Ruth? Boaz e Ruth. Ruth era judia? Moabita. Ruth era moabita. Casou com Boaz, o parente remidor, ok? Então, da linhagem de Boaz e Ruth veio Obed, Jessé. Jessé, pai de Davi, ok? Davi está aqui. Davi teve várias mulheres. Não uma nem duas, mas várias mulheres. Mas a que ele mais gostava foi aquela que deu mais trabalho, né? A Betseba. E Bete a gente falou que é filha de Sabá, né? Que veio dos sabeus, né? Jó, os sabeus vieram levar as ovelhas, tal. Então, Betseba, a filha de Seba, ficou a filha de Sabá. Da linhagem de Davi com Betseba veio quem? Salomão, o mais sábio entre os homens. E da linhagem de Salomão, José. Ok, só que Davi também teve Natã. E é da linhagem de Natã que vem Maria. Mas ele teve Natal com quem? Então, não fala. Ali está como Betseba, mas está aqui, ó, anônimo. Mas esse Natan era o sacerdote. Não, era outro. Era o filho. Então eles eram... Natan, filho de Davi. Bem dizer, eles eram parentes. Meio irmãos, primos. Por aí. Porque se você pegar aqui, ó, Salomão, Jeconias, gerou José. Da linhagem de Natã, na genealogia, gerou Maria e Yeshua. Então eles eram praticamente irmãos. Todos eles eram da tribo de Judá e eram descendentes de Davi, tanto Maria quanto José. Porque eles são descendentes muito diretos. Exatamente. Então, Exatamente. Maria também era de Judá. Maria era de Judá, judia. Aí a gente falou também sobre a diferença de hebreu, israelita, judeu. Vamos lá, só para a gente recordar, enquanto o pessoal está chegando. Quando o pessoal foi escravizado no Egito, eles eram descendentes de Israel. Por quê? Israel estava lá no Vale de Jaboque, Jacó estava no Vale de Jaboque. Jacó foi traduzido para Tiago nos dias atuais, mas Jacó estava lá no Vale de Jaboque. Lutou com o anjo tocou e falou, qual é o teu nome? Ele poderia ter dito Esaú, mas ele disse, meu nome é Jacó. Ele falou, por quê? Lutou com os homens e com Deus e prevaleceu, seu nome se chamará agora Israel. Ish, homem. Israel, El, Deus, tá? Deus e homem e prevaleceu. Então, Israel. Israel teve 12 filhos. Ok. Dentro dessa perspectiva de Israel teve os... Então, eles eram israelitas e estavam lá no Egito. Então, os israelitas, descendentes de Israel, foram escravizados no Egito. Quando eles saem de lá, eles saem como sem terra. Então, eles são chamados de Abiru. Abiru é o MST, aquele que não tem terra. Mas eles iam para a terra de quem? Para a terra de Sem? Para a terra de Cã ou para a terra de Jafé? Para a terra de Cã, Canaã. Eles iam para lá. Maldito seja Cã, servo de todos os servos que não tem direito nem à própria terra. Ia para a terra de Cã. Ok. Então, ali eles passam a ser também hebreus. O que significa hebreu? Aquele que atravessa o deserto. Tá? Só que ao longo do tempo, esse
essa característica, essa nomenclatura, ela acabou se perdendo e só sobrou, depois de Salomão, né, quando o reino divide ali, só sobrou 10 tribos se espalharam, ficou a tribo de Judá e Benjamim. Então, assim, quem ficou naquele território foi chamado de judeu, porque era a tribo que prevalecia, tá? Só pra gente saber. Exercício da semana ninguém estudou, tô sabendo. Eu estudei, Tá? sim. A gente falou sobre a origem do Natal, que Yeshua, ele nasceu não em dezembro, porque dezembro era inverno, né? Inverno. Mas ele nasceu na primavera, nasceu em setembro, outubro, ali, né? E quem implantou isso, mais uma vez, água contaminada, a Igreja Católica Romana. Setembro, se dezembro é inverno, setembro é outono. Outono, isso. Então ele nasceu no outono, setembro, outubro ali. Não se tem mais ou menos, mas ou foi setembro ou foi outubro. Ele não nasceu 25 de dezembro, quando se comemora. Então a gente foi influenciado por uma água contaminada, né, do contexto católico, né? Então a gente falou sobre a festa de Dionísio e Baco, né, eram os bacanais, né, em homenagem a Baco, eles se faziam aquelas bacanalhas. Falamos que José precisou voltar à cidade de Belém para poder contar no censo romano, era um censo municipal, regional, ali ele precisava voltar. A gente falou que Maria ficou aonde? Na casa de quem? Parente. Qual parente? A mulher de Zacarias, quem era? Zacarias. Elizabeth em algumas traduções e Isabel em outras traduções. Ela ficou lá. Quando José vem para Belém, ela passa na casa de Elizabeth, pega Maria e vai para Belém. Só que dessa vez ela não vai ficar na casa dos parentes dela, vai ficar na casa dos parentes dele. Só que os parentes receberam e deixaram eles ali no melhor quarto, na melhor sala. Deixaram na estrebaria, no pior lugar? Não, mas deixaram na hospedaria. Muito bem, na hospedaria. Só que na hospedaria, ali era como se fosse uma garagem, né, um local, tinha um quartinho dos hóspedes ali, onde se guardavam os animais. E estava muito quente, né? A criança nasceu num lugar quente. Então vamos pegar a manjedoura, que era feita de pedra, e colocar a criança. E a manjedoura significa também o lugar onde os animais comem, da onde vem também a palavra manjare, né, ou manjar, né, onde os animais comem. Hoje a gente, no nosso popular, coxo, né? Também. Coxo. É. Se fosse hoje, na tradução... Exatamente. Isso eu estou correndo para a gente chegar no assunto principal, tá, gente? Então, nasceu ali. Por que os pastores foram convidados a adorar o rei dos reis? Porque os anjos desceram. Os anjos descem ali e convidam os pastores. Então, vieram também, naquela mesma noite, naquele mesmo lugar, os 3 reis magos, sim ou não? Não. Os 3 reis magros, esbeltos, não? Os 3 reis gordos, não. Então, vamos lá. Naquela noite, foi uma noite atípica, precisava ficar ali naquele local, porque se tivesse um outro lugar para ir, eu tenho certeza que José e Maria não ficavam. Então, no dia seguinte, eles saíram, foram procurar um lugarzinho para eles ali. E eles ficaram nesse lugarzinho, que era reservado na mesma cidade, na cidade de Belém. E Yeshua tinha mais ou menos 2 anos de idade. Os sábios do Oriente possivelmente vieram da Babilônia, ou vieram da Medo-Persa, do Império Medo-Persa ali, possivelmente também da escola de Daniel. Os sábios, em uma caravana, trouxeram 3 presentes. Por isso se chegou a mais ou menos não eram 3. Imagina, viajar muitos quilômetros, 3 pessoas levando esses tesouros para um rei. E eles não viram qualquer estrela, eles viram a sua estrela. Era a estrela de Yeshua. Da mesma forma que apareceu a estrela de Moisés, apareceu a estrela de Jacó. Esses dias falei para vocês que quem quiser pesquisar tem lá no YouTube, né, a estrela de Jacó. Então, apareceu a sua estrela e eles vieram para adorar o rei. Mas quem é que estava governando ali? A Judéia? Herodes. Eles passam, olha, tudo bem, você é o governador, mas onde nasceu o rei dos judeus? Olha, eu também não sei, mas se você souber, me diz, porque eu também quero ir lá adorar. Herodes malandramente tentou sugar deles ali uma informação, mas não conseguiu, de forma que eles acharam o rei dos reis, acharam Yeshua ali, mas acharam na manjedoura, naquela casa? Não, eles acharam na casa. Na casa, não foi na... Exatamente, eles tinham mais ou menos 2 anos de idade. De novo, gente? Não, né? Não. Tinha mais ou menos 2 anos de idade. Então,
Não duvide. Então José recebeu a visita de um anjo no sonho, porque se recebesse pessoalmente, talvez não suportaria, dado a tradição dizendo que ele talvez fosse um senhor de idade. Então o anjo aparece ali numa visão em sonho e diz: José vai para o Egito. Tá? E lá ele fica durante um certo tempo, não se sabe quanto tempo. Mas quando Herodes morre, o anjo diz: olha, Herodes já foi para o saco, comido de bicho, né? Vai ser comida de bicho. É isso aí. Foi para o saco, agora vocês podem voltar. E eles voltaram de boa. E foram morar onde? Em Nazaré. Muito bem. Está ali, ó, a manjedoura de pedra. Os anos ocultos de Yeshua, a gente falou também que não se tem muitos relatos, mas tem um apócrifo de Tomé, que também tem correlação com mais 2 apócrifos, que diz que ele, quando tinha 5 anos de idade, ele estava ali mexendo em algumas poças de água, de rio, e essas águas estavam turvas, e ele mencionava algumas palavras e as águas ficavam cristalinas, isso com 5 anos de idade. Mas também diz que todo judeu preserva o Shabat, o dia de sábado. Você não pode fazer nada, você não pode nem cuspir na terra. E ele estava ali brincando com barro, ele fez 12 passarinhos de barro. Só que um sacerdote viu Yeshua, com 5 anos de idade, fazendo os passarinhos de barro, e foi lá contar para José: olha, seu filho está profanando o sábado. Então José vai chamar a atenção de Yeshua junto com o sacerdote, e Yeshua fala para os passarinhos de barro: olha, vocês não podem ficar aqui, então voem. E eles criaram vida e voaram. Tá? 12 passarinhos de barro. E a gente lembra de quantos apóstolos? 12. Quantas portas na Jerusalém Celestial? Pois é, né? A gente lembra de... Isso é apócrifo, né? Apócrifo. Mas se a gente for levar em consideração que a Bíblia que nós temos hoje, e ainda falei que a Bíblia que nós temos é uma Bíblia católica, transliterada ou reproduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Não foi por um protestante que também era católico. Né? Então a gente tem que ver da onde veio o catolicismo. Não veio do judaísmo? Da onde veio o cristianismo? Não veio do catolicismo? Pois é, então assim, é como se fosse a original, a Xerox, e a Xerox da Xerox. Então assim, por isso que a gente deve tomar cuidado, porque hoje, teoria da prosperidade, mensagem triunfalista, dizendo que você pode exigir alguma coisa de Deus, tá? Que, como é que é? Restitui tudo que eu perdi, colocar Jeová no canto da parede, isso tudo não existe. Isso é heresia, é doutrina de demônios, tá? E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. A gente falou que possivelmente, isso no resumão, nem sei quanto tempo tem o resumo, mas vamos lá, a gente falou também que possivelmente Yeshua, ele com 7 anos de idade, ele começou a aprender os livros da Torá. 7 anos de idade, ele começou a aprender o principal livro, que era o livro de Levítico. O livro de Levítico, quem foi o autor? O próprio Deus. Por quê? Deus chamou a Moisés e disse. Então, Moisés só transcreveu. Então, toda criança com 7 anos de idade, ela começa pelo livro de Levítico. Ok. Com 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, já é a maior idade do judeu. Então, existe um fenômeno chamado Bar Mitzvah, que é a apresentação do jovem judeu, fazendo a transposição da fase infantil para a fase adulta. Então, é a apresentação à comunidade. Yeshua também fez isso. Tanto é que José ainda era vivo quando eles todo ano iam a Jerusalém por conta da festa de Páscoa. Tá? Só para a gente pegar esse contexto ali. Então, com 12 anos, José ainda era vivo. Desculpa. Depois não se vê mais falando de José ali na Bíblia. Yosef, o pai. Disse também que, por conta desses ensinos, se ele aprendeu o livro de Levítico, ele aprendeu em alguma escola. E só existiam 2 escolas predominantes naquela época. A escola de Shammai, que era mais rígida, ou seja, primeiro você tem que fazer todo o processo litúrgico e ritualístico para depois de você aprender a Torá, aprender os 5 livros de Moisés. Essa é a escola mais rígida. Ou seja, você quer aprender a lei de Deus, quer aprender os 5 livros, você tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode comer porco, não pode comer camarão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá? Só que a escola de Hillel era uma outra que dizia o seguinte: não, eles primeiro precisam aprender para depois decidirem se querem fazer ou não. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, possivelmente, se Yeshua
ele estudou em alguma escola, foi a escola de Hillel. Por isso, Yeshua era um fariseu. Por que fariseu? A gente explicou aqui. A origem do farisaísmo, então nessas palavras, parashá significa porção, parashá ou peush significa fariseu, e fariseu significa separado, segregado, aquele que foi separado. Ok, 12 anos ele estava lá no templo, dos 12 aos 30 anos, a gente disse que ele trabalhou e estudou. Ok, que ali em Séforis, a 8 quilômetros de Nazaré, possivelmente ele desenvolveu o seu ofício, como tecton, né, aquele que mexia com pedras e madeiras. Tá no resumo ainda. Tá, agora sim. Com 30 anos ele vai aparecer. Com 30 anos ele vai aparecer. Eu quero que vocês abram sua Bíblia, por favor. Quem pode ler para mim? Lucas 3, versículo 23. Agora sim a gente sai do resumo para partir para a aula. O resumão. Lucas. Isso. Porque dos 12 anos até esse versículo, esse é o primeiro que aparece, que diz aí. Quem pode ler? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli. Então, ele tinha 30 anos de idade quando ele começou, quase 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Então, pontos que a gente precisa entender. Ele, primeiro, na sua infância, ele estava ali em Belém, nasceu em Belém. Depois ele vai para o Egito. E depois do Egito, ele vai para Nazaré. Nazaré era um pequeno vilarejo, sem representatividade religiosa. Tanto é que as duas principais escolas é a escola de Hillel e a escola de Shammai. Mas não tinha nenhum rabino, ninguém que pudesse ter peso religioso ali em Nazaré. Tanto é que se ouviam piadinhas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré por conta disso, porque não tinha representação rabínica. Então Yeshua aparece com quase 30 anos de idade nesse momento aí. Então ele vai para onde? Ele vem aqui para o Rio Jordão, tá? Quem é que trabalhava aqui no Rio Jordão? O primo dele. O primo dele não devia estar no templo, junto com os outros sacerdotes, já que ele era filho de Zacarias, deveria estar lá. Mas por que ele não estava? Não se sabe o motivo. Ele, ao invés de preferir os manjares, as ofertas, o dinheiro, ele preferiu ser recluso, viver com um pouco, com o mínimo. E aí ele se vestia como Elias, pele de animal, e ele também comia gafanhotos e mel silvestre. Dizem que gafanhoto tem gosto de camarão, não sei, eu nunca comi. Mas é isso. Então, Yeshua teve contato com João Batista. Ele sabia que ele batizava as pessoas ali. Tanto é que João Batista se apresentam como a voz. Qualquer um que perguntasse a João Batista, quem é você? Ele fala. Qualquer um que perguntasse a João Batista, quem é você? Ele se apresentava, eu sou a voz. Que voz? A voz que clama no deserto. Aquele que prepara o caminho. Tanto é que, por falar em preparar o caminho, existe uma música que é uma heresia. Quem daqui está preparando o caminho, endireitando vereda para alguém, perdendo tudo com amor e com alegria? Pois é, a gente precisa perceber, porque essa música também cabe para o anticristo, para a trindade profana, para a besta, para o falso profeta e para o anticristo. Aí sim, aí cabe muito bem, encaixa direitinho. Mas enfim, não estou criticando, é só o meu ponto de vista. Tá? Mas vamos lá. E João Batista batizava as pessoas. Quantos milagres fez João Batista? Não? O que ele fazia de tão importante, de tão especial? Além de ser o primo do Rei dos Reis, só batizava as pessoas. E ele falava, olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir um do qual eu não sou nem digno de desatar as suas alparcas, as suas sandálias, eu não sou nem digno de tirar o seu chinelo. E esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então você percebe, opa, é diferente. Então, Yeshua estava ali. Yeshua conhecia João Batista e eles conviviam. Só que chegou uma determinada época, que foi essa época, que Yeshua aparece, e aí João Batista está batizando todo mundo lá. Daqui a pouco, ele olha e ele vê. Mas uma das coisas que pouca gente fala é que João Batista tinha um dom.
um dom de enxergar coisas que outras pessoas não conseguiam enxergar. O que ele viu? Yeshua chegando, e em cima dele um resplendor. E ele gritou, ele não sabia nem quem era. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas calma aí, o que ele sabia que eu não sabia? Se ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que serviu o Cordeiro naquela época? Então ele tinha uma visão que nós não tínhamos, que os sacerdotes da época não tinham, que ele era o Cordeiro que precisaria ser sacrificado. Ele já sabia, ele já deixou explícito, mas pouca gente para interpretar dessa forma. Entende? Então, vamos lá. Deserto da Judéia. Yeshua, ele também... exatamente, boa também, boa observação. João Batista, ele foi o último profeta. O último profeta. Então, ele faz o quê? Lei e graça, vocês já ouviram falar. A lei, ela é uma cerca de 30 centímetros, que ainda existe, que ainda funciona. Por quê, Jorge? A gente não está no tempo da graça, não. Lei e graça andam juntos. A lei você pode pular a qualquer momento essa cerca, uma cerca de 30 centímetros. E o caminho é estreito. E a graça é um caminho bem apertadinho. Tá? Pela graça nós somos salvos, mas nós precisamos permanecer no caminho. Então, quer falar lei e graça? Tá. Mais para frente a gente fala sobre isso. Yeshua, ele é batizado entre dois altares. Lembra que quando o Jordão ele foi paralisado por Josué? Foi paralisado. Qual era a ordem do Todo-Poderoso, do Eterno? Josué pega 12 pedras da margem e coloca no fundo. Pede para os príncipes ou principais de Israel pegarem 12 pedras do fundo e colocarem na margem. Fazer o caminho inverso. Pega da margem, coloca no fundo, do fundo, coloca na margem. Então Yeshua, ele foi batizado entre dois altares. João Batista batizava entre dois altares. E esses dois altares, agora sim, fica mais fácil para a gente entender, simboliza lei e graça. Tá? A lei é dos homens, pertence à terra. E a graça é algo que você não consegue apalpar, você consegue até ter contato. Essa é a água, né? A fluidez. A lei é impossível. Oi? Cumprir a lei é impossível. Não é nada, é não. Vamos lá. Então, entre dois altares, mas fato interessante também, que Elias, quando ele foi transladado, foi levado por uma carruagem de fogo? Sim ou não? Não. A carruagem de fogo só separou. Né? Foi um redemoinho. Na realidade, um ofanim que levou Elias. Mas levou ele acordado para ele ficar lá se debatendo? Possivelmente desacordado, né? Senão ele ficaria lá se debatendo. Tá? Então, foi às margens de onde Elias foi levado ao céu. Tá? E aqui, para vocês verem, a terra dos judeus aqui desse lado, a terra dos gentios do outro lado. Tá bom? Yeshua vai para o deserto, depois de... Quando ele vê, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar tirar o seu chinelo, Yeshua pede para ser batizado. E João fala, não, mas eu que tenho que ser batizado por você. Calma aí, você está invertendo as coisas aí. Tá? Aí ele fala, não, é necessário que se cumpra a vontade do meu Pai. Então assim, eu não sou melhor do que os outros. Eu estou aqui num aspecto de isonomia. Isonomia. Eu vi uma pregação na internet, uma parte falando que Jesus ele tinha pecado. Não, aí não, é blasfêmia. Ele foi batizado, porque toda pessoa que se batiza é para confissão de fé, né? Não. Você aceitou Jesus e para perdão de pecado. Né? Eu vou te dizer. Então, como Jesus se batizou, ele automaticamente ele falou assim, porque aqui tem por um lado faz sentido, mas... Não, vamos lá. Aquilo ali foi um selo. Os nossos amigos judeus messiânicos acreditam no selo de Deus. Deus fala por duas vezes de forma explícita. Essa foi a primeira, porque quando Yeshua desce as águas e ele retorna, ele emerge, vem um símbolo como se fosse uma pomba, como se fosse, da mesma forma, línguas repartidas como que de fogo, como se fosse, o aspecto era de uma pomba, tá? Mas não era uma pomba, tá? Senão ela teria que fazer um abracadabra, avracadabra, e subir ali, tá? Sumir, mas não era uma pomba, era como se fosse. E se ouviu a voz do Eterno dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho estima.
em quem eu tenho a confiança, em quem eu confio. Confio para quê? O que ele ia fazer depois de ser batizado? Ia para onde? Ia para o deserto, ser tentado, ser testado na sua humanidade. Então, o Todo-Poderoso diz, esse é o meu filho amado. As pessoas têm o costume de falar que toda pessoa que passa pelo batismo, ela acaba passando pelo processo assim, de tentação, Aí eu digo, maldade, assim, de prova, porque assim, eles pegam hoje dura a parte de Jesus, né? agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Jesus foi batizado e logo foi para o deserto. A pergunta polêmica. Você acha justo, primeiro, tudo bem que você é mulher, mas você acha justo primeiro circuncidar, guardar o sábado, comer carne de porco para depois você aprender a palavra de Deus? Ou tomar a Santa Ceia, sim ou não? Tomar a Santa Ceia, não? Você acha justo ter que batizar primeiro para depois tomar a Santa Ceia em memória de Cristo? Já que isso é um fato de você rememorar, trazer memória? Pois é, porque o que estão pregando é primeiro você batiza para depois você tomar a ceia. Eu sempre discordei disso. A questão é, quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. E assim como a do pão e bebo do cálice. Ou seja, você tem certeza que eu estou trazendo à memória o sacrifício de Yeshua na cruz do Calvário? Ok, então eu não estou comendo e bebendo indignamente. Eu estou rememorando, trazendo à memória aquilo que ele fez. Mas também trago à memória não só a morte, mas também a ressurreição. Tá? Então, Se o sangue na lagoinha cura, ele estivesse cura a pessoa. Excelente. Isso é importante. Eu ainda não tinha batizado, tinha essa convicção de Não. precisar. Pode até treinar. Se você quer esse ministério, você pode até dar um tempo. Top. Então, assim, eu não curto muito o estilo da lagoinha, mas foi bastante importante aquela pregação que eu fiz. Eu estou meio desanimado das igrejas evangélicas. Eu, Jorge, estou muito desanimado das igrejas evangélicas porque eu estou vendo muita baboseira, muita besteira. A gente vai chegar na parte da tentação que eu vou conseguir expor um pouco mais do meu ponto de vista para vocês. Lembrando que aqui, nesse grupo de estudos, ele não é defendendo A ou B, tá? Arminianismo, luterano, não. A gente não está defendendo. Eu estou aqui trazendo a verdade para vocês. Porque ai daquele que tirar um tio, uma vírgula, o menor que seja, esse será o menor no reino de Deus. A pregação de trechos, todo mundo ali vai ser um pouco difícil, eu sou um pouco, cada um vai ligar. Não pode. Tira do contexto e faz uma pregação assim, né? Como que o corpo Fenomenal. vai ser curado? Uma coisa também. Se a gente tirar do corpo. Eles dizem que Yeshua era 100% Deus e 100% homem. Está errado. Yeshua era 100% homem, sim, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele era 100% homem em Deus. Ele não era 100% Deus. Ah, mas por que você fala isso, Jorge? De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo e Yeshua, que sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de homem. Ele decidiu se esvaziar. E achado na forma de homem, se colocou em posição de servo. Mas não qualquer servo, servo obediente até a morte de cruz. Pelo que também ele recebeu um nome deturpado pela Igreja Católica. Um nome sobre todo nome, para que é o nome de Yeshua se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então ele se esvaziou. Ele se esvaziou da autoridade, porque Deus é um atributo de autoridade. Ele se esvaziou de todo o atributo de autoridade para cumprir a missão. Então vamos lá. Já falei sobre isso? Bora. Ele já foi batizado. Lê para mim Marcos 1, versículo 9. E alguém lê Mateus 4, 1 e 2. Por favor. Mateus, capítulo 1, versículo 9, do 9 ao 13. Marcos, aliás. Mateus, do 4, versículo 1 ao 2. Quem pode ler? Lê aí para mim. Para a gente pegar o contexto. Uzias gerou Jotão. Não, Marcos. Ai, Marcos. Calma aí.
Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito desceu. Lê de novo, viu os céus o quê? Rasgando. Isso ninguém fala, isso a Globo não mostra. Os céus se rasgaram. Eu falei sobre a primeira vez que Deus fala, que foi essa, e a segunda. Ele fala, minha alma, ele estava ali no meio do tempo, a minha alma está muito angustiada. Então, Deus fala do céu. E quando ele fala, o próprio Yeshua diz, olha, ele não está falando por minha causa não, mas está falando por causa de vocês. Vai, continua. Ai, meu Deus. Imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito descendo até ele na forma de uma forma. Na forma, como se fosse. Ok, fiquei até arrepiado. Uma voz vinda dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Muito bem. Agora, Mateus, capítulo 4, 1 e 2. Leia para mim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao... Espera aí. Então Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que conduziu. Vai, continua. Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... O que é que a gente precisa falar? Yeshua, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, o Espírito do Santo. A gente entende que Deus, ele é Espírito, e o próprio Yeshua diz, lá na mulher samaritana vocês vão perceber que a salvação vem dos judeus, e nós fomos enxertados em Abraão, pela videira, mas Deus é Espírito, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, na onisciência dele, quem consegue pegar o ar? Quem consegue pesar o ar? Só ele, né? É isso. A gente não consegue perceber, mas sem ar a gente não respira, é mais ou menos isso. Então, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado ou ser testado. Então você entende o porquê da voz de Deus, dizendo que tinha confiança nele. Confiança para quê? Para ser testado, para ser tentado no deserto. E quem ia fazer isso? O tentador, o testador, aquele que está diante de Deus, ou estava diante de Deus, nos acusando de dia e de noite. Né? Então ele vai lá. Ok. Então, ele foi levado ao deserto e ele fica lá 40 dias e 40 noites. Então, iniciou no dia, ele vai na parte da manhã e ele encerra o ciclo do jejum quando? À noite. E diz que ele, ao término dos 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Sede. Teve fome. O que significa dizer que nesses 40 dias e 40 noites, ele não deixou de fazer o quê? Beber? Beber água. 75% do nosso corpo não tem o nosso DNA. Por quê? Porque 75% do nosso corpo é composto de água. Então, a gente percebe que ele não deixou de beber, mas ele deixou de comer durante 40 dias e 40 noites para um propósito. E a gente percebe o quê? Na Gemátria, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a Gemátria dos 40, ou do número 4, é a Gemátria de preparação. A Gemátria de teste. Yeshua foi conduzido para o deserto para ser testado ou para ser tentado. Ele poderia ter sido testado ou tentado em qualquer daqueles dias. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, mas foi no último. Foi no último que ele foi testado. No último que ele foi tentado. Diz a tradição que, desses 40 dias, ele não foi testado em 4 minutos, em 40 minutos, mas em 4 horas. Então você percebe 40 dias para 4 horas de teste. Então, assim, foi uma conversa longa. Foi muito longa, se isso for verdade. Então, nós percebemos o quê? O deserto, 40 dias representa o período de transição através dos testes. Quantos dias durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. O povo saindo do Egito durou quantos anos? Mas por quê? Porque ele não estava preparado. E porque os espias foram fazer o city tour, conhecer a cidade, foram quantos espias? 12. 12 espias. 2 espias, Josué e Caleb, trouxeram boas notícias, mas 10 que ficaram lá 40 dias trouxeram notícias muito ruins. E eles inflamaram o coração do povo a ponto de derreter o coração do povo. E Deus não suporta pessoas que reclamam, que são mal agradecidas. Por tudo, nós devemos dar graças ou achar motivos para agradecer. Quando algumas pessoas me perguntam, Jorge, está tudo bem? As coisas não vão muito bem, eu falo, sempre pode melhorar.
né? Pode melhorar. Sempre pode. Tá tudo bem, Jorge? Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar, né? É isso, sempre pode melhorar. Tudo bem, tá sempre tudo bem. Igual o caso da viúva de Naim, né? Naim era um cara extremamente violento, né? Naim era uma pessoa perturbada. Mas vamos lá, depois eu entro nessa história. Então, 40 dias ou 40 anos. Então, os espias, 10 espias trouxeram notícias muito ruins. Então, para cada dia seria um ano. Foram 10 espias. Então, 40 anos que eles ficaram no deserto por 10 pessoas que cometeram um erro absurdo. Então, assim, muita gente vai ficar no deserto. E no deserto você pode ficar olhando para os lados e contando com a ajuda de alguém? Você olha para um lado, você só vê areia. Você olha para o outro, só vê areia. Você olha para baixo, você vê areia. Para onde você tem que olhar? Para o alto, meu irmão. É para o alto que você tem que olhar. Na dificuldade, no teste, na aprovação, é olhar para o alto. Olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então tem que olhar para o alto. É dele que vem o socorro. Eu tenho que buscar o socorro nele. Os 3 ciclos da vida de Moisés, dos 0 aos 40 no Egito, dos 40 aos 80 em Midian, de 80 até 120 no deserto. E ele morreu no deserto por quê? Fala, rocha, Moisés. Vai lá aí. Bateu deu uma cutucada na cabeça da rocha. Mas na realidade, assim, ele não representou bem a Deus da forma que ele deveria representar. Até porque, eis que te coloco como Deus diante de Faraó. Ele era Deus. E o que é Deus? Atributo de autoridade. Ok? Moisés ficou 40 dias na nuvem, tá? Ficou 40 dias na nuvem lá, e na nuvem a questão do Gênesis, e por aí vai. Cada rei. O primeiro rei que reinou sobre Israel foi quem? Shaul. Rei Saul. Reinou durante quanto tempo? 40 anos. Davi entrou no seu lugar. Um rei segundo o coração de Deus, porque Saul era um rei segundo o coração dos homens. Reinou quanto tempo? 40 anos. E Salomão reinou quantos anos? 40. Quase. Você confundiu com Moisés. Confundiu com Moisés. Moisés, quando viveu aquela parte de família, filhos, Midian, sogro, Reuel, Jetro, por aí vai. Então assim, Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada. Tá? Depois o império divide. 40 dias antes de iniciar o ministério de Yeshua, no deserto, preparação para o teste. E depois que ele ressuscita dos mortos, ele fica 40 dias ali andando. Ou seja, se ele vai para uma outra dimensão, com um corpo natural, ele está em fase de adaptação. Lembrando que Yeshua, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Deus não foi criado, mas Yeshua sim. Ele é o Filho de Deus. E nele, no Filho de Deus, foram criadas todas as coisas. Porque em Deus, tudo que seria criado seria destruído. Mas no Filho de Deus, que carrega a sua porção, a sua autoridade, foram criados reinos, domínios, potestades, principados, e por aí vai. Então vamos lá, tentação, o aspecto da tentação. Yeshua estava lá, 40 dias e 40 noites, em estado... Vamos lá, como é que fica uma pessoa sem comer durante um dia? Bem-humorada, feliz, alegre? Não? Disposta, motivada? Não, fica irritada, né? E se forem 2 dias? Já tô me arrastando. Fraco. Só que existe uma questão chamada metabolismo, né? Primeiro você quebra ali a glicose, glicogênio, enfim, não vou explicar o processo bioquímico porque vai demorar. Demanda tempo, mas eu gosto, porque a minha área é essa, né? Então, vamos lá. Então você pensa o seguinte, em primeiro lugar, pergunta que eu quero fazer para vocês. De que forma vocês acham que o diabo, o demo, Samael, Samerman, o capeta, 7 pele, cramulhão se apresentou para Yeshua no deserto? Dessa forma aqui? Não. Dessa forma aqui? Não? Dessa aqui? Vermelhão. Talvez dessa? Não. Talvez. Talvez. Não, talvez. Mas a inteligência artificial ela está muito avançada, né? Fizeram... Né? Porque assim, Paulo disse que se fosse possível, ele se manifestaria através de um anjo de luz, né? Lúcifer, ok. Eu já falei aqui a questão do fósforo, né? Que ia se chamar Lúcifer, Luciferase, aquilo que
bota na mão, enfim. Mas depois a gente fala de geopolítica. Vamos lá. Quando pediram para a inteligência artificial projetar como seria Lúcifer, projetaram dessa forma aí. Porque ele era um serafim, né? Dessa forma aí. Então a inteligência artificial entende que pelos escritos... Entendi, ele pega todas as informações e cria. É isso aí. Então, eu vou te dizer... Agora eu entendi. Querubim ungido. E o pessoal fala assim, mas o diabo, não sei... Tudo bem. Deus tem inimigos, sim ou não? Não, Deus não tem inimigos. Mas a gente tem? Tem inimigos físicos e inimigos espirituais. Um deles é o próprio diabo, potestade. Hã? Cap. Quando ele foi caindo, ele perdeu a compostura. Isso aí é uma outra história. Ele estava em Jeremias. Te venderam peixe errado. Te venderam peixe errado. Olha, eu tô precisando muito. Você precisa ler Isaías 47. Bota aí, Isaías 47. Lê Isaías 47, você vai ver lá. Que Deus criou todas as coisas, bem e mal. Inclusive, o instrumento de Deus são os homens, seres humanos. E o diabo, estou falando para vocês, eu estou arrancando os esparadrapo devagarzinho da testa de vocês. 666. Romite, Roma. Enfim, vamos lá. Eu estava falando. Tá. Então, Yeshua ele estava lá 40 dias no deserto, sem comer, sem tomar banho, sem escovar os dentes, com caquexia, ou seja, ele estava caquético, porque ele já tinha consumido todo o seu estoque de gordura. Ele estava com caquexia, estava caquético. E estava fazendo rabdomiólise, por quê? Com 20 dias já é o suficiente para você começar a consumir todo o músculo. Então ele começou a ficar em estado cadavérico. Aí você imagina, será que ele como um homem ali, porque Yeshua ele gostava de comer bem, talvez ele tivesse preparado um pouco antes para essa fase, talvez ele soubesse, talvez não soubesse, especulação, mas ele estava em estado caquético, ele estava emagrecido quando aconteceu isso, e o diabo se apresenta para ele. E a tentação foi o seguinte, quem pode ler para mim aí? Mateus 5, 17 e 18. Porque ele vai chegar da forma que ele se apresentou ali, e a gente viu de que forma ele se apresentou. Ele não se apresentou de uma forma chifres, o quadro de Dante, né? Não se apresentou dessa forma. Mas pode ser que ele tenha se apresentado de uma forma amigável. Por quê? Ele tinha interesse? Já percebeu aquela criança que, quando chega perto de um adulto para pedir alguma coisa porque tem interesse? Meu filho. Ou quando alguém chega perto de alguém para, você é meu amigo, meu camarada, meu companheiro, porque normalmente tem interesse, né? Porque se não tivesse, não te maltratava. Então, assim, abram os olhos com as pessoas que te tratam muito bem, porque talvez elas tenham só interesse. Tá? Talvez, tá? Uma especulação. Então, quem pode ler aí? Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tiro se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Por quê? Quando Deus deu a lei, Deus ele está no Cronos, no tempo cronológico que a gente conhece, ou ele está no Kairos, o presente contínuo, eterno? Ele está em outra vertente, e as palavras de Deus são eternas. Uma coisa disse Deus e duas vezes ao ouvir, que o poder e a glória pertencem a ele. Uma vez é o suficiente. Então as palavras de Deus são eternas. A lei é um estatuto perpétuo. Então aqueles que quiserem amar a Deus precisam amar a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Quem disse isso? Yeshua. E aqueles que me amam também serão amados pelo meu Pai. E por amar a palavra de Deus e me amar, eu me manifestarei a Ele. Então a manifestação do Filho de Deus vem quando nós amamos a palavra de Deus. Tá? Só para vocês entenderem o racional. Tem um camarada que diz o seguinte, seja um ser pensante e não um ser pensado. Né? Porque eu vim da Assembleia de Deus, eu aprendi muita coisa errada ao longo do tempo. Não estou, assim, criticando a denominação, tá? Até porque eu vim de uma localidade muito pobre, e se hoje eu tenho a oportunidade de falar com vocês, é porque eu tive a oportunidade de ouvir lá atrás, tá? Mas aí a gente vai amadurecendo. Então, o que o diabo ele foi fazer? Ele foi pegar alguma coisa que era verdade,
Aliás, uma coisa que era mentira e travesti de verdade. Ele foi flexibilizar a verdade. Ele foi flexibilizar a lei de Deus. A palavra de Deus foi flexibilizada ali. Então, Yeshua no estado caquético, opa, ele está vulnerável. Então eu pego o que ele conhece e eu modifico, eu transformo, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, assim, eu vou transformar aquilo que já existe, mas vou transformar em benefício próprio. O que nós temos visto hoje nos púlpitos, que são palanques, palcos? Flexibilização da verdade em benefício próprio. Tá? Isso é problemático. Então, vamos lá. O que é sofisma? Já falei. Sofisma é uma mentira muitas vezes repetida que acaba virando uma verdade. Doutrina de demônio. Lembra que Paulo falou que no fim dos tempos, e a gente está no fim dos tempos, não suportarão a sã doutrina. De acordo? Dá uma segurada aí, tá fazendo barulho, cara. No fim dos tempos não suportarão a sã doutrina. E que no meio de vós surgiriam lobos cruéis, que não poupariam o rebanho. Calma aí. Todos nós somos ovelhas. Ovelhas precisam ser cuidadas, levadas a águas tranquilas, porque se você levar águas agitadas, a ovelha foge. Mas é para você cuidar. Mas por que só tem que tosquear as ovelhas? Tosqueia, mas não dá o alimento? Tosqueia, mas não dá a provisão? Tosqueia, mas não fornece. É como se eu só estou tosqueando, mas eu quero alimentar as minhas ovelhas com fandangos. Eu só estou tosqueando e quero alimentar minhas ovelhas com miojo. Calma aí, dá ração boa, cara. Mas dá ração da boa. Dá um capim verdinho legal, né? Então vamos lá. Yeshua em Mateus. Quem pode ler aí para mim? Yeshua ele vai citar. Vamos ler todo aqui para eu poder explicar. Mateus 4, do 1 ao 11. Quem pode ler para mim aí? Falando em lei, eu falei que Deus ele é único. Ele é único. Deus e o Filho de Deus. Existe uma mensagem em Deuteronômio que diz o seguinte: ouve, ó Israel. Você sabe, Teco, essa? Sabe essa? Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor de toda a tua alma e de todo o teu coração. Muito bem. É isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas coisas. Agora leia para gente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus estava caquético, né? Quem foi que... Fala que ele bebeu água. Fala que... Não, durante 40 dias e 40 noites. E finalizando, ele teve sede. Teve fome. Não, teve fome. Teve fome, não teve sede. Não teve sede, teve fome só. Mas diz o seguinte, a gente leu que ele foi por vontade própria, em estado caquético. Ele foi transportado. Então a gente já sabe. Não, transportado pelo espírito das trevas. Né? No começo fala que não, ele foi levado do Jordão, ele foi levado pelo Espírito do Altíssimo para o deserto para ser testado.
Tá? Ele foi conduzido. É como se fosse o seguinte: meu filho, já te dei o selo de aprovação, já disse que eu confio em você. Agora eu vou te levar para onde eu quero que você esteja. Tá? Deixa ele lá. Você vai olhar para o lado? Não, você vai olhar para cima, tá? Não olha para baixo. Então vamos lá. Jesus ele foi tentado, Yeshua ele foi tentado na carne. Foi tentado na carne porque 40 dias e 40 noites sem comer. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Lembra que existe um trecho na Bíblia que diz o seguinte: qual filho, qual pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo pessoas tão más, conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial também no céu, muito mais vos dará. Então, assim, se você é o filho de Deus, você tem autoridade. Então, você pode transformar. Então, por que você não atende à vontade da sua carne, que é comer alguma coisa? Aqui não tem nenhuma quitandinha. Então, transforma. Eu sei que você já tem habilidade para fazer algumas coisas. Lembra dos 5 anos? Eu sei que você tem habilidade para fazer algumas coisas. Então, mas o problema não era transformar as pedras em pães. Era atender uma vontade e um desejo do diabo. Da tentação. E Yeshua... Oi? Como Adão foi tentado, não é? No seu poder de decisão. Todos nós, seres humanos, temos um superpoder. É o superpoder da decisão. De fazer certo ou de fazer errado. Lembra que eu falei que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E o que é o temor ao Senhor? Amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Então, assim, para amar o que Ele ama, eu preciso, às vezes, me abster das minhas próprias vontades. E das vontades do diabo também. Eu preciso me abster. Entende? É claro. E o inferno existe, tá? Vocês não vão morar no céu, tá? Mas céus e terra vão ser a mesma grei. Vocês vão ter acesso, tá? Novos céus, uma nova terra. Isso. Não conheço isso não, é nova? Eu não conheço não. Então vamos lá. Então, Yeshua responde o seguinte, responde citando o Novo Testamento, a Brit Hadashah, o que está escrito em grego? Não, ele cita as palavras eternas de Deus. Qual é a palavra eterna de Deus? Nem só de pão, nem só de alimento, nem só de comida. Mas se Deus quiser fazer viver, será pela palavra que sai da sua boca. Ou seja, o ser humano só traz a vida para si quando Deus autoriza de forma verbal que ele venha à existência. Faltou até o ar, faltou até o fôlego. Por quê? Nem só de pão viverá, nem só de alimento. Você pode estar doente, entrevado numa cama, comendo bem pra caramba, mas sem vida. Mas a vida vem pelas palavras do Todo-Poderoso, do Criador. É Ele quem manifesta a vida em nós. Então é através das palavras do Todo-Poderoso que nós temos vida. Todo mundo tem uma senha. A senha de vocês vai chegar e a minha também, tá? Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Quem disse isso? O Snoopy. O Snoopy disse isso para o Charlie Brown. Um dia nós vamos morrer, mas os outros dias não. Então, se nós temos vida e qualidade de vida, vida em abundância, não é a pregação, olha só, eu já começando a pregar, não posso pregar aqui. Se nós temos vida e vida em abundância, eu vim para dar vida a vocês, e vida em abundância. É por conta da palavra de Deus. É ela que traz a vida para a gente. É ela que vivifica, é ela que aviva. Ah, eu vou buscar avivamento. Buscar avivamento sem palavra de Deus? Avivamento sem a palavra de Deus é movimento, efervescência. É o mover do nefesh da alma. E por falar em alma, então a gente já entendeu que isso aqui ele foi tentado no corpo. Tá? Segunda prova. Foi tentado na alma. Realmente você é filho de Deus? E se você é o filho de Deus, então, Salmo 91. Porque a teus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas Jesus estava caquético, em estado de caquexia. Estava emagrecido, com fome, cansado, talvez irritado. Sem motivo para cantar uma bela canção. Ele estava mal, porque ele era 100% homem. Então ele foi transportado pelo diabo até onde? Até o pináculo do templo. Esse aqui é o templo, o segundo templo que foi construído. Tá? Porque o templo da época de Salomão ele foi destruído pela Babilônia. Então esse templo aqui ele foi
construído, ele foi também maquiado por Herodes ali para poder conseguir alguma vantagem ali dos judeus. Mas vamos lá. Então, o diabo transportou Jesus até o pináculo do templo. Está aqui. Tá? Esse é o pináculo do templo. Jesus foi transportado para cá. Para você ter uma ideia, algumas coisas que a gente lê. Lembra que Pedro curou um aleijado? Foi aqui, ó, na Porta Formosa. Lembra da viúva que deu as 3 moedas? A mais pobre que deu as 3 moedas, mas que deu a maior oferta? Foi aqui, no Pátio das Mulheres. Aqui, o Forte Antônia, eles fizeram esse anexo aqui, Roma fez esse anexo aqui para poder ter contato, ter acesso ao templo. O Pórtico de Salomão e as muralhas. Essa parte aqui é o muro do que chama de Muro das Lamentações. Então, o diabo conduziu Jesus de forma caquética até aqui o pináculo do templo e citou o Salmo 91. Cara, você já não tem vida. É como se dissesse implicitamente, você está caquético. Você só está esperando a sua senha. Você vai morrer. Você ficou um tempão sem comer, você acha que ainda vai viver? Então, cara, já antecipa a passagem e pede para o teu pai mandar um grupo de anjinhos para poder te levar. Entende o sentido agora um pouco mais aprofundado, saindo do raso? Por que você não antecipa logo? Por que você não vai ao encontro do seu pai? Porque está descrito o seguinte, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão pelas tuas mãos para que você não tropece. Não se lança daqui. Yeshua, mais uma vez, cita o Novo Testamento? Não, mas ele cita as palavras eternas de Deus. Porque da boca de Deus sai a vida, mas da boca de Deus também sai o quê? O que está escrito aí? Lê Deuteronômio 6,16. É quase isso. Uma das coisas que Deus não suporta. Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentasse em Massá. Muito bem. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Deus é criador. Nós somos criação, não criaturas, porque nós recebemos a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. A semelhança, a fagulha divina e a imagem de Yeshua. Ele foi o molde da criação, porque Deus é Espírito. Ok, então, não tentarás o Senhor teu Deus, aquele que te formou, como é que você vai testar ele? Você já tem mais do que o suficiente. Você já tem o dom da vida, você recebeu a oportunidade de viver. Então você não pode testar o Senhor seu Deus. Igual uma pregação que eu ouvi, levei Jeová no canto da parede. Porque se ele não me desse, não fizesse. Pô, então a pessoa... O que eu vou falar de uma pessoa dessa? É isso. Igual, por exemplo, pessoas que falam em nome de Deus. Até te digo, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ai daquele que disse o que Deus não disse. Esse é réu do inferno, mas vamos lá. Então, não tentarás o Senhor vosso Deus. E de que forma nós conseguiríamos tentar ou testar o Senhor nosso Deus? Pegando tudo aquilo que foi. Fala. Essa história de Deus mandou te dizer, já vim juntado com meus maridos umas 10 vezes. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Então, assim, não tentar o Senhor teu Deus a palavra dele já foi dita. Ele não precisa falar 2 vezes. Já foi dita, a palavra dele é eterna. E terceiro, então, a gente sabe que Yeshua foi tentado na alma. Tá? No corpo, primeiro, em relação ao pão. Na alma, se é o Filho de Deus, então assim, já transporta para o plano superior. E foi tentado ou testado também no seu espírito. Lembra que toda a determinação de Deus ele foi dado no alto do monte. Ok. Então, Deus chama Moisés e dá os 10 mandamentos. Tá? No alto do monte é de onde vem o conhecimento. Isso é importante a gente entender porque quando eu for falar sobre o sermão do monte em Corazim, a gente vai perceber por que Yeshua explica sobre vários aspectos que são o Antigo Testamento ou os 10 mandamentos ali impregnados em cada discurso. Tá? Só para a gente saber. Então, mais uma vez, Yeshua estava caquético, ele foi levado, ele foi transportado a um alto monte. Que monte seria esse, capaz de ver todos os reinos do mundo? Que monte é esse?
Então ele foi transportado a um alto monte. Lembra que eu falei que o Éden ele ficava entre 4 regiões, 4 rios? Você tem Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates a gente conhece, o Éden foi plantado aqui, e essas 2 regiões de Pison e Gion, Gion a terra do ouro, em outra dimensão, um outro lugar. Então, Yeshua foi transportado para uma outra dimensão, e lá ele não mostrou os reinos, o rei sentado lá no seu trono. Sabe o que ele mostrou? As potestades, os principados que dominavam cada região. É como se dissesse, o mundo foi entregue a mim, no início. Eu sou detentor. Eles trabalham para mim. Mas, se você prostrado me adorar, eles vão passar a obedecer você. Só que, por que ele foi tentado no espírito? Yeshua veio de um céu de glória. Veio do mundo das emanações. Ele veio de lá. E o que ele tinha lá na visão de Isaías? Na visão de Isaías. Eu vi o Senhor no alto. Eu vi o Senhor aonde? No alto e sublime trono. E a orla do seu manto cobriu os umbrais da casa, de forma que toda a casa se encheu de glória. E vi também que serafins, anjos ardentes, que clamavam, bradavam, dizendo, Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, ou Tsevaoth, santo é o Senhor dos exércitos. Haeretz, Kodesh, 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 Adonai Tsevaoth, Melokol Haeretz, Kevodo. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então assim, imagina, você está ali num tempo contínuo, ouvindo louvores, canções, salmos, dizendo que ele era santo. Essa é a glória. Então, Yeshua se esvaziou de toda a glória. E agora ele está sendo testado. Ele se esvaziou da glória do céu. E agora ele está sendo testado ou tentado a assumir a glória da terra se ele prostrado se adorar. Prostrado adorar o diabo. E ele responde o quê? Somente ao teu Deus adorarás. O Deus de quem? O Deus dele e o Deus do diabo. Somente ao teu Deus adorarás. E a ele servirás. Meu Deus. E de fato, o diabo estava servindo a Deus fazendo ali. Porque ele precisava fazer aquilo ali. Então assim, eu vou conjecturar, tá? Eu vou conjecturar que o diabo ele ficou satisfeito em ter cumprido a sua missão. E Deus mais satisfeito ainda em ter visto que o seu filho que recebeu o selo da sua aprovação, porque por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, mas por um outro veio a vida e a salvação. Por Yeshua, Hamashi, o Filho de Deus, ungido. Então, depois que aconteceu isso, essas 3 fases em que Yeshua foi tentado no corpo, na alma e no espírito, o diabo saiu. Por quê? Por que ele saiu? Pela palavra. Lê o último aí, perto do 11. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. De quem foi o comando para ele sair? Yeshua podia ter feito isso antes? Sim. Mas por que ele não fez? Porque ele percebeu que não estava no tempo. Existe tempo determinado para todas as coisas. Tá? E esse era o tempo. Ali talvez o diabo já tivesse cumprido o que ele precisava cumprir. Ele entendeu o tempo e ele mesmo determinou. Ele não solicitou, ele determinou que o diabo saísse. Autoridade. Né? Aqui fala de 3, uma parcela apenas, né? Exatamente. Agora imagina, 40 dias sem comer e sem beber. E outra coisa, que horas que terminou esse discurso? À noite. 40 dias e 40 noites, terminou à noite. Então, depois que aconteceu isso, quem desceu para servir lei para mim aí? O 11, os anjos desceram. Então essa figura está certa ou está errada? E eram anjos e serviram. Essa figura está certa ou está errada? Não, está errada. Por quê? Que hora que terminou? Que hora que ele foi servido? Por causa do... mas aqui é a luz do céu. Então, há quem diga que foi no término... pode ser também. No término do Shabat. Há quem diga que foi isso. No término do Shabat ele foi servido. O brilho que veio do céu quando ele se abre. A glória. A glória. Então vamos lá. Então a gente entendeu esse aspecto, tá, da tentação. E depois que ele foi tentado ou testado, ele sai
do deserto da Judéia, e ele vai para onde? Ele passa, se despede de João, tá aqui, ó. E ele vai morar onde? Onde Jesus morava, onde ele morava? É em Cafar, na terra de Naum. Cafarnaum, a terra de Naum. Ele foi morar lá. Tem um pastor aí que disse que Jesus tinha uma casa de praia. É mentira, era uma casa no lago, porque ele morava em Cafarnaum, perto do lago de Genezaré, tá? Só que ele não ia dizer, não ia dizer para todo mundo que ele morava ali. Tanto é que diz o texto, eu coloquei para vocês ali, que Yeshua deixa Nazaré e ele vai morar em Cafarnaum. Por que Cafarnaum? A gente vai entender. Lê para mim alguém Mateus 4, do 12 ao 17. Por quê? Depois que ele fez isso, ele ficou um tempo ali no deserto com João Batista. Então ele começou o seu ministério pregando as mesmas coisas que João Batista pregava. Vai. Então, Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, Morar. situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Muito bem. Aqui, ó, ele saiu daqui, deserto da Judéia, 187 quilômetros, 2 dias e meio a pé. Os anjos serviram a Jesus, serviram ali. Possivelmente o mesmo alimento que Elias comeu. Possivelmente uma coisa chamada manru, ou maná, que é preparado aonde? Pois é. Então existe um forte indício de que o alimento celestial fornecido pelos anjos era o próprio maná, era o próprio manru. Lembra que Elias estava lá deitado no pé de zimbro, todo troncho lá, quando o anjo tentou acordar ele 2 vezes, ele falou, não vou acordar agora não. Ele falou, cara, come aí, tem pão sobre brasas, pão feito de maná. E o cara andou 40 dias, meu irmão. Andou 40 dias até o Horebe. Tá? Então, possivelmente, foi o mesmo alimento que Yeshua comeu. Então, tá aqui, ó. 187 quilômetros da onde ele foi tentado até a Galiléia, até Cafarnaum, tá? Ou 2 dias e meio a pé. Com aquele alimento, ele poderia caminhar até 40 dias, tá? Mas depois ele vai para Cafarnaum, ele começa a bolar a estratégia de como ele faria a abordagem dos seus ensinamentos, das suas parábolas, porque tem gente que acha que tudo bem, vem do alto, mas Deus não é um Deus de confusão, um Deus desorganizado, mas um Deus organizado. Então ele traça uma estratégia para que o maior número de pessoas seja alcançado. Tanto é que Cafarnaum não é escolhido ao acaso. Ele é escolhido porque, vou dizer algumas características. Vamos botar aqui, testamento, facilitar, aproximar os... Tá. Ele foi lá preparar as parábolas baseadas no Primeiro Testamento, facilitando para aproximar os humanos da sua humanidade e para agradar ao Pai Nosso que está nos céus. 12 discípulos preparariam a chegada, porque antes de Jesus entrar em qualquer cidade, ele mandava o quê? Os discípulos. Eram os discípulos que, estou preparando um caminho. Eles iam preparar o caminho. Eles iam antes do Messias. Então, eles iam primeiro. Eles só não foram em um lugar primeiro. Aonde? Samaria. Foi um lugar que eles não foram. Tá? Então, 12 discípulos que preparariam a chegada nas cidades e trabalhariam na sua partida. O início do ministério das cidades da Palestina seriam alcançados. Então, diz lá em Mateus 15, 23, que eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E já estou acabando, para a gente finalizar. A questão é o seguinte, Yeshua vai para Caná, vai para Cafarnaum. Ele vai morar lá. Ele tem um pouco mais de 30 anos de idade. A gente já leu isso. Cafarnaum da Galiléia. Está aqui, ó. Cafarnaum era uma cidade importante da Galiléia, embora essa aqui fosse a capital, Tiberíades. Tá? Então, está aqui. Essas cidades aqui. Lá em Cafarnaum, era um grande centro comercial. Então, assim, o comércio rolava solto. Era uma zona pesqueira, tanto é que boa parte dos discípulos vieram de lá. Era um posto alfandegário. Aonde Mateus trabalhava? Matetiarro? Ponto de coleta de impostos. Muitas pessoas de vários lugares entravam em Cafarnaum por conta desse livre comércio. Entravam ali e saíam dali. Então, assim, as pessoas que aprendiam dali
já iam levando essa mensagem para outros lugares. Então ficava muito mais fácil. É como se fosse um porto, né? Ali recebeu a mensagem e ia sair levando. Então, Caná. Enquanto aqui fica, então, Cafarnaum como ponto estratégico, e Caná. Caná fica nas montanhas. Caná da Galileia, também na Galileia, ó. Cafarnaum aqui, Caná. 35 quilômetros de Cafarnaum para Caná. De Caná para Nazaré, 10 quilômetros. De Séforis para Nazaré, 8 quilômetros. Se Jesus trabalhou, foi possivelmente nessa cidade. Então, Caná da Galileia. Terra das uvas e vinhos. Quando a gente pensa em Caná, a gente lembra de quê? Caná da Galileia. Havia uma festa de casamento, tá? Terra das uvas e vinhos. Natanael, um dos discípulos de Jesus, morava lá em Caná. Só que Jesus saiu de Cafarnaum e ele precisava passar em Magdã. O que aconteceu em Magdã? Natanael? Vou chegar lá nele. Mas Natanael foi o camarada que Filipe chegou e falou: olha, encontramos o mestre. E Natanael diz: mestre? É mesmo? Mas ele é da onde? Olha, é da escola de Hilel. Mas ele é lá de Nazaré. Aí Natanael: tá bom, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a gente entende o contexto? Quando o Yeshua encontra Natanael, ele fala o seguinte: olha aí, varão galileu, nesse aí não há dolo. Lembra disso? Nele não há dolo. Mas depois eu explico um pouco mais sobre ele. Então vamos lá. O que aconteceu em Magdã? Quem pode ler para mim Lucas 8, versículo 2? Por quê? Cafarnaum, Magdã, Caná da Galileia. Possivelmente aconteceu isso antes dele ir para Caná da Galileia. Já mudei, desculpa. Lucas 8, versículo 2. O que aconteceu em Magdã? E umas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria de Magdã, ou Maria de Magdala. Então, Yeshua volta para Cafarnaum. Cafarnaum, ele monta o seu ponto estratégico e ele já sabe que ele vai para Caná da Galileia. Mas antes disso, ele passa em algumas cidades próximas. E quando ele passa ali em Magdã, que também é um trecho, é uma rota, o que ele faz? Ele expulsa 7 demônios de quem? De Maria. Maria que morava onde? Em Magdã. Ou Maria de Magdala. Tá? Maria Madalena. Diz que é prostituta, só que não é. Então vamos lá. A escolha dos discípulos eu já estou encerrando. Como é que foi a escolha desses discípulos? Yeshua chama e começa a ensinar os seus primeiros discípulos. Eles eram pescadores de Cafarnaum da Galileia. São eles Simão, que depois teve seu nome trocado para Petros. Depois André, Tiago e João. Esses possivelmente foram os discípulos que foram à festa em Caná da Galileia, tá? Lê para mim aí, João 1, 38 a 42 e o outro lê para mim Mateus 4, 18 a 22. E eu vou falar só até o primeiro milagre e a gente para. Mateus 4, 18 a 22. É pequenininho. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo a rede das redes, seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Muito bem. Agora, João, quem leu? No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Muito bem. Então o que a gente percebe é o seguinte, que eles estavam todos eles ali na região da Galileia. Filipe já era discípulo de João Batista. André
possível. André também era discípulo de João Batista. Só que Natanael talvez fosse, talvez. Tá? Então vou botar aqui, André e Filipe eram discípulos de João Batista. André chama João e Pedro. Filipe chama Natanael. Filipe era discípulo de João Batista. Bartolomeu ou filho de Tomai. Então, assim, algumas traduções estão como Natanael, outras traduções estão como Bartolomeu, que significa filho de Tomai. Explicar sobre a escada de Jacó. Tá, tudo bem. Eu já falei que Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque não tinha representatividade rabínica. Ok. E ele era um mestre, e ele explicava muito bem, ele ensinava muito bem, ele era carismático. Então, ele bota a mão no ombro de Natanael e falou, homem sem dolo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus, os Elohim Malahim, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, fazendo a alusão à escada de Jacó. Tá? Porque quem estava no topo da escada de Jacó? Deus. Quem é que estava na terra? Jacó. Quem era a escada? O próprio Yeshua. Então todos os milagres e sinais eram feitos pela ligação entre os seres humanos e Deus. E a escada era o próprio Yeshua. Tá? Então, só para vocês entenderem que eu falei, botei ali, explicar. Tá, tinha o Tiago maior e o Tiago menor. Tiagão e Tiaguinho. Tiago maior, irmão mais velho de João, filho de Zebedeu e Salomé. Salomé deu a brilhante ideia de falar para os meninos, pede para colocar um direita, outro à esquerda. Aí Yeshua fala o seguinte, olha, vocês por um acaso vão beber do cálice que eu tenho que beber? Vamos beber, tudo bem, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas compete somente ao meu pai decidir quem vai sentar num lugar ou vai sentar no outro. Foi a resposta que ele deu. Tá? Tomé, não se diz qual foi da onde ele veio, da onde ele surgiu, a gente não sabe, não tem ideia. Tiago menor, já falei que o nome Tiago ele foi transliterado de uma forma errada, porque o nome seria Jacó, ou Yaakov, filho de Alfeu. Simão o Zelote, que também era uma das religiões daquela época, né? Eram os mais agressivos. Os zelotes, eles odiavam os romanos. Eles liam ali a Torá, liam a lei de Deus, mas eles eram a favor do olho por olho, dente por dente. Era isso. E Judas de Quiriote, né? Da cidade de Quiriote. E agora, milagres em Caná da Galileia. Aconteceram 2 milagres em Caná da Galileia. A gente viu que Yeshua sai do deserto, vai para Cafarnaum. Cafarnaum ele faz o plano estratégico. Ele chama os seus discípulos, passa por Magdã, ele tira os demônios da Maria Madalena e ele vai para Caná da Galileia. Em Caná da Galileia acontece 2 milagres muito importantes. O primeiro milagre João, quem pode ler João 11:25? Que fala exatamente sobre isso aí, sobre a quantidade de milagres que Yeshua realizou. Isso aqui está em ordem cronológica para a gente entender, porque se for pegar o texto de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente às vezes se perde um pouquinho. 5. Isso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25? Eu sou a ressurreição e a vida? Não, então está errado ali, porque a referência é dizendo o seguinte, que nem todos os milagres de Jesus eles foram registrados nas Escrituras. Tá? Que Yeshua realizou muitos milagres, mas nem todos eles foram registrados na Bíblia. Tá? Então foram registrados ao todos 35 milagres. Quantas parábolas ele contou? 40. Quantos milagres foram narrados? 35, tá? Para a gente saber esse número. Primeiro milagre em público, João 2, do 1 ao 11. Porque estavam todos numa festa, Yeshua e seus discípulos, os primeiros que foram chamados. Então, Maria percebe que tem um alvoroço ali. Então, ela acaba descobrindo que acabou o vinho. E o casamento durava quantos dias naquela época? 7 dias. E 7 na Gemátria é perfeição. Ok, então durava 7 dias. Então, o melhor vinho eles serviam no início, todo mundo que depois estava nos goró, eles serviam o pior vinho. Ok, acabou o vinho, num determinado momento. Maria, sabendo da situação, chama Yeshua e fala, olha, acabou o vinho. Yeshua diz, mulher, o que eu tenho com você? Calma, ainda não chegou a minha hora, fica tranquila, calma. Eu já passei por Cafarnaum, já fui testado, tentado, já fiz tudo, mas ainda não chegou a minha hora. Maria sabia que ele podia fazer, por quê?
Para a referência dos 5 anos? Lembra? Lembra das poças d'água? Aham! Porque Maria já tinha apresentado. Era filho dela, ela sabia, né? Ela sabia. Um cromossomo era dela, né? Então vamos lá. A Eva mitocondrial estava lá. Então vamos lá. Então, mulher, ainda não chegado minha hora, mas com jeitinho, ele falou com jeitinho. Então, Maria olhando para ele, eu acho que representaram muito bem The Chosen, essa cena, né? Maria chama os serviçais e fala o seguinte: olha, façam tudo o que ele pedir. Tudo que ele pedir, porque ele solicitava, ele não mandava, tá? Algumas traduções façam tudo que ele mandava. Não, ele solicitou. Pega os jarros de água, o máximo que você conseguir, e transporta, traz aqui para dentro. Tira de lá de fora e traz aqui para dentro. Então, num dado momento, ele pega aquela água e transforma em vinho, a ponto do mestre-sala, do chefe de cerimônia, dizer: olha só, todo mundo serve o melhor vinho no início, para que quando todo mundo estiver doidão, bêbado, aí sirva o pior vinho. E aí se serve qualquer coisa, está todo mundo alegre. Mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então esse foi o primeiro milagre em público registrado na Bíblia. Tá? Segundo milagre, a cura com palavras. Lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A vida vem pela palavra de Deus. Então, um oficial de Herodes viajou um tempão para ir lá para Caná da Galileia, porque ele não queria se expor. Não queria se expor. Ele não queria ser visto. Então ele vai para Caná da Galileia, 35 quilômetros. Lê para mim em João do 4:47 ao 54. Por quê? Ele chega e com uma única palavra o filho dele é curado. Leia para mim. Aquele que fala, eu tenho certo. Não, esse é outro, é mais na frente. Esse aqui pouca gente fala, por isso que eu estou pedindo para vocês verem. Vai, lê para mim. Quem? Vendo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o réculo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo, ele logo saíram ao encontro de seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Cura do oficial. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galiléia. Em Caná. Muito bem. Então a gente percebeu que o primeiro milagre registrado foi a modificação da água em vinho no casamento. E o segundo milagre, a cura do filho do servo de Herodes. Falando em Herodes, Herodes era da descendência de Jacó? Herodes era da descendência de quem? De Edom. De Esaú. Muito bem. E por fim, a gente já leu ali, Maria Madalena The Chosen. Tá? Aí na semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Aqui eu encerro. A gente entendeu a tentação, os 2 primeiros milagres de Jesus. Na próxima semana a gente vai falar sobre exorcismo dentro da igreja. Exorcismo dentro da sinagoga. Como é que aconteceu o demônio se manifestando, diga o seu nome, igual ao universal? Não, de um jeito diferente. E o exercício da semana, eu quero que vocês leiam, por favor, porque na próxima semana a gente vai ver